nasceu, é menino, e que menino! O seu nome, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, registra como maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. O anjo Gabriel, quando falou com Maria, disse que o nome dessa criança será Jesus, que significa o Senhor salva, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. E essa é a beleza do Natal, que Deus deixou a sua glória celestial e se fez carne para habitar entre nós. E com a grande missão de morrer na cruz pelos nossos pecados. E esse é o nosso Natal. O seu parto. O parto foi natural, mas também foi cesariano, no sentido de que, por ordem do decreto de César Augusto, imperador romano, todos os homens tiveram que voltar à sua cidade natal para o recenseamento. Dessa forma, José, ele parte de Nazaré até Belém com Maria, já grávida de 9 meses, esperando uma criança, num burrico. E eles viajam 156 quilômetros por causa disso. Filiação, Filho de Deus, sim. Jesus é o Filho de Deus em carne. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Jesus é Deus. E Deus não poderia escolher um casal melhor para cuidar dessa criança, senão José e Maria. Dentre todos os heróis da fé, nenhum me impressiona tanto como a fé desses dois. E eu vou explicar por quê. Maria tinha 15 anos quando o anjo Gabriel chegou a ela e disse que ela geraria o Messias, o Filho de Deus. Maria, ela poderia ter dito não, afinal, ela ficaria grávida sem nunca ter conhecido o homem, e ainda estando noiva de José. E Maria, ela poderia ter dito não, possa para outra. Maria, ela aceitou o chamado de Deus, e isso é maravilhoso, porque Maria, ela poderia perder o amor da sua vida, que era José, seu noivo. Ela poderia perder a sua reputação, que era a única coisa que uma moça naquela época, naquela sociedade, poderia guardar, poderia ter. Era a coisa mais importante para uma moça. E Maria poderia ser morta, porque haviam leis religiosas que dissessem que se uma moça engravidasse sem ser casada, se uma moça perdesse a sua virgindade, ela poderia ser morta. Então Maria, ela arriscou tudo, quando ela disse sim para o Senhor. Contudo, a sua palavra foi: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Cumpra-se em mim, de acordo com a tua palavra, ela falou para o anjo Gabriel. E é interessante e impressionante quando nós comparamos a fé de Maria, ou a prontidão de Maria, quando Deus a chama para essa missão, e a gente compara com a missão, por exemplo, de Moisés, que quando chamado por Deus, disse que não sabia falar. Moisés, você foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Ah, Senhor, eu não sei falar, escolhe outro. Ou então o profeta Jeremias, que quando escolhido por Deus para ser seu porta-voz à nação de Israel, disse: Senhor, escolhe outro porque eu sou só uma criança. Ou então o profeta Jonas: eu vou te enviar a Nínive. E ele disse, e simplesmente fugiu: pernas para que te quero. Foi o que Jonas fez, ele fugiu de Deus. Mas Maria não. Maria, ela disse sim, seja feita conforme a tua palavra, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E da mesma forma José poderia ter dito não, poderia não ter aceitado Maria como sua noiva, poderia não querer casar mais com ela. Contudo, José
ele disse sim para o Senhor. E ele aceitou, abraçou e recebeu Maria e a criança como seu próprio filho. E a fé desses chama a nossa atenção. E a razão por que eles creram é porque eles conheciam a Deus. E eles queriam estar no centro da vontade de Deus. Eles queriam que tudo que Deus pede ou nos chama a fazer é o melhor para as nossas vidas. Irmãos, não há lugar melhor no mundo para nós estarmos senão no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que nós temos paz. É no centro da vontade de Deus que nos sentimos completos, satisfeitos, realizados. É no centro da vontade de Deus que temos essa alegria inefável do Espírito Santo dentro de nós e podemos compartilhar disso, desfrutar disso. É só no centro da vontade de Deus que podemos ter essa vida. Então, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não interessa as circunstâncias, não importa se estamos sendo perseguidos, não importa o que as pessoas vão falar, o que vão fazer conosco, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos em paz. A paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E esse é o meu desejo para a minha vida, esse é o meu desejo para cada um de vocês. Ouça Deus, busque a Deus e deseje estar no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. O local do nascimento, um estábulo, exatamente, um curral, o lugar onde os animais ficam. E foi ali que o Filho de Deus nasceu, foi ali que Maria deu à luz a criança. E por que um estábulo? Eu penso que, ainda falando da fé de José e Maria, e quando eles chegaram em Belém, eles só estavam lá porque a família de José pertencia a Belém, a parentela dele morava lá. Contudo, eles não abriram as portas para José e Maria, eles não abriram as portas para que Maria desse à luz a criança. Então, ainda falando em relação à fé de José, o sim dele implicou em consequências, né, e rejeição da própria família. E por causa disso, não haviam portas abertas para que Jesus nascesse, senão um estábulo, um curral. E ali nasceu o Filho de Deus, tendo uma manjedoura, o lugar onde os animais comem, como berço. Sim, o Filho de Deus nasceu no estábulo. E eu acredito que a razão disso é para que Deus pudesse se identificar com todos os povos, com todas as etnias e todas as classes sociais, para que todos pudessem se relacionar com o Salvador desde o seu nascimento. A cidade que ele nasceu, o menino nasceu na cidade de Belém, insignificante para os homens da sua época, mas escolhida por Deus, e isso é o que importa. Exatamente como profetizou o profeta Miqueias. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nós lemos o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Miqueias profetizou que o Messias, o Salvador do mundo, nasceria em Belém 700 anos antes de Jesus nascer. Impressionante, não é? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais se passará. Toda a palavra de Deus se cumprirá no seu tempo certo. A palavra Belém significa a casa do pão, portanto, o local ideal para o pão da vida nascer. Jesus é o pão da vida, é aquele que sacia, que satisfaz a fome espiritual de todo homem. Aquele que come desse pão nunca mais tem fome. Louvado seja o Senhor. A hora do nascimento, a hora perfeita, a hora certa,
a hora em que cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Filho de Deus, o Salvador. Esse era o ungido de Deus que estava chegando ao mundo, a eternidade se fazendo carne. Mais precisamente, de acordo com a profecia de Daniel, 483 anos desde a ordem em que Ciro ordenou a restauração e edificação de Jerusalém. Impressionante, a palavra de Deus se cumprindo, as profecias se realizando, o Filho de Deus nascendo, Jesus, o Salvador, vindo morrer pelos nossos pecados. Isso aconteceu durante a noite, pois Ele é a luz do mundo, é a luz que veio iluminar a todo homem. Jesus é a luz que ilumina todo homem. Jesus, Ele dissipa as trevas, toda a escuridão. Só Ele pode dissipar a escuridão do nosso coração. Como nós precisamos desse Salvador, como nós ansiamos, como o mundo esperou por esse Salvador. Isaías capítulo 9, versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Eu amo esse texto que mostra que Jesus é essa luz que ilumina todo homem, que veio para aqueles que estavam na sombra da morte, no vale da sombra da morte, que caminhavam em trevas, no passado, no presente. Louvado seja o Senhor. O peso, qual foi seu peso? Peso pesado, pois Ele é a manifestação da glória de Deus. Jesus é a pura manifestação da glória de Deus, e não há nada mais pesado do que a glória de Deus. Os seus discípulos contemplaram um pouquinho dessa glória no monte da transfiguração, e enquanto Jesus resplandecia, eles colocaram o rosto em terra, tamanha luz que radiava do Senhor. Jesus, Ele é peso pesado, porque Ele nocauteou o diabo, o inimigo das nossas almas, o nosso acusador. Jesus, Ele nocauteou e Ele cancelou toda acusação, toda cédula contrária, Ele cravou na cruz. Ele derrotou o nosso inimigo. Foi na cruz que Ele fez isso, e Ele nos tornou livre de toda acusação e de toda culpa. Se existe o campeão do ano, Jesus era o campeão da eternidade, porque não existe ninguém igual a Ele, ninguém se compara ao nosso Senhor. Qual o comprimento dele? Comprido, o maior comprimento já visto. Aquelas pequenas mãozinhas que criaram o cosmos, o universo, todo o universo é sustentado por Ele, está na palma das suas mãos. Aquele que é a matriz das galáxias, guarda a cicatriz que prova que ninguém é maior do que Ele, porque Ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte, o pecado e o inferno para sempre, por causa do seu infinito amor por nós pecadores. Seu amor se estende do céu à terra, da terra à cruz, da cruz ao sepulcro e do sepulcro aos céus. Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo orou pela igreja em Efésios 3, capítulo de 17 a 19, e ele disse o seguinte: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Que seja assim entre nós, que seja assim para cada um de nós. Seu tipo sanguíneo não é A, B, O ou AB. Seu tipo sanguíneo é P. P de pureza, porque ele nasceu de uma virgem. Ao contrário de nós, que nascemos de uma semente corruptível, uma semente pecaminosa, o sêmen humano. Jesus, não. Jesus, pelo contrário, Ele nasceu de uma virgem sem a contaminação do sêmen humano. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso foi profetizado
pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Isaías disse: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E P também é de poderoso. Somente o sangue de Jesus tem o poder de nos lavar de todo o pecado e de nos purificar de toda a injustiça e de nos tornar puros como a neve. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 nos diz que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Como o sangue de Cristo é poderoso. Nada além do sangue. Seu sangue nos traz perdão, seu sangue nos traz um novo começo, seu sangue nos traz uma nova vida. Louvado seja o Senhor por derramar o seu sangue puro e inocente em nosso favor. A condição da criança estável, simplesmente soberano e inabalável. Suas primeiras roupas, panos. O anjo disse aos pastores que encontrariam a criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. A mesma vestimenta, esses panos, na sua época, eram as mesmas vestimentas que enrolavam os cadáveres, pois Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E a grande boa notícia desse maior nascimento da história: você é perdoado. O anjo disse aos pastores, em Lucas capítulo 2, de 10 a 11, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu vou repetir, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Isso não é exclusividade de alguns, mas para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a salvação de Deus que entrou no mundo para todo o homem, para todo que nele crê. E essa noite Jesus pode nascer no seu coração também. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, disse o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo Paulo faz uma analogia às contrações de uma mulher em trabalho de parto, quando ele fala do sofrimento que ele sente, do desejo que ele tem de ver Cristo sendo formado no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus. E esse formado pode ser tanto se tornar um com Cristo, como se tornar como Cristo. Pode ser tanto um novo nascimento, né? A pessoa nasceu de novo espiritualmente, a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, e pode ser também maturidade, pode ser também santificação, esse crescimento espiritual no seu relacionamento com Deus, se tornando mais parecido com o Senhor. E como nós precisamos. Importa ao homem nascer de novo. Todos nós, para provarmos dessa bênção espiritual de Deus em Cristo, precisamos nascer de novo. Precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós nascemos de novo quando os olhos do nosso entendimento se abrem e a gente contempla Jesus como o nosso Salvador pessoal, como aquele que verdadeiramente morreu pelos nossos pecados, pessoalmente, e ressuscitou, e nos ama, e nos conduz a um caminhar novo, né? um caminhar que é de glória em glória, de fé em fé, guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, que o Criador do universo, aquele que deixou sua glória celestial e se tornou homem, nos ama e quer um relacionamento pessoal conosco, nós nos tornamos salvos, seguidores de Cristo, passamos a ter intimidade com Deus e caminhar com Deus. E formado aqui também pode se tornar,
A primeira noite de Natal, ela foi linda, mas essa noite ela pode ser mais linda ainda, porque o primeiro Natal, ele foi maravilhoso, foi belo, mas ele só faz sentido na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então a primeira noite foi linda, mas essa noite pode ser mais linda ainda na sua vida, se você aplica isso para você, se você crê em quem Jesus é, e se você deseja ter um relacionamento de amor com Ele. E o Deus que mudou as eras, o nascimento de Jesus dividiu as eras, antes e depois de Cristo, pode ser um divisor de águas na sua vida também, antes e depois de Jesus Cristo. E quando você conhece o Senhor, o Espírito Santo faz morada dentro de você, e você pode entender a palavra de Deus, você pode falar com Deus, você pode ter certeza que Deus ouve o que você fala, o que você ora, e isso é uma vida maravilhosa. Então, se você não tem um relacionamento com Cristo, você precisa ter. E não importa se você vai à igreja todo domingo, não importa se você conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não importa quão religioso você seja, importa o homem nascer de novo, importa ter um relacionamento pessoal com Cristo. Que esse Natal seja especial para você, porque você sabe que você é especial para Deus. Que esse Natal seja especial para você, porque Jesus se tornou especial para você. E que o seu desejo de amá-lo, de obedecê-lo, de segui-lo, cresça a cada dia. Que você tenha desejo de estar na palavra de Deus, de orar, de falar com Deus diariamente, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, de fazer como José e Maria, falar: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero, Senhor, eu quero conhecer o Senhor profundamente, intimamente. Eu quero conhecer a riqueza espiritual que o Senhor conquistou na cruz para mim. Eu quero conhecer a tua palavra, como o Senhor pensa. Eu quero te conhecer, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que se você fizer isso, o Espírito Santo ele vai trabalhar no seu coração e ele vai transformar você de dentro para fora. Ele vai trazer esperança, ele vai trazer renovo, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz, ele vai trazer amor e vida eterna no seu coração. E ele vai se manifestar através da sua vida àqueles que não o conhecem ainda, aqueles que não provaram de quão Jesus é bom, que não provaram dessa vida manifesta em Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É interessante, irmãos, porque essa palavra Jesus fala a uma igreja, a igreja de Laodiceia. E Jesus está batendo na porta, Jesus está do lado de fora dessa igreja, e Ele bate a porta desejando ter comunhão. Ele fala: se você abrir a porta do coração, eu vou entrar e cear com você. Que essa ceia de Natal seja especial para você, porque você tem comunhão com Jesus, porque Jesus habita no seu coração. Que você use a oportunidade em família para amar as pessoas e ter a oportunidade de contar a elas qual a razão da esperança que há em você, que realmente esse mundo vai passar e está passando, a gente está vendo isso, mas nós temos a esperança do céu, nós temos a certeza da nossa salvação, porque nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas é preciso abrir a porta do coração. E para mim, me impressiona que essa igreja era uma igreja rica, uma igreja que tinha de tudo, uma igreja que conhecia a palavra de Deus, porém, era uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Era uma igreja cuja teologia ela era puramente intelectual, ela não era uma teologia prática. Eles conheciam muito,
da Bíblia, mas viviam muito pouco ou nada da palavra de Deus. E é por isso que Jesus está do lado de fora, desejando ter comunhão. Sabia que Jesus ele veio a essa terra, irmãos, muito mais do que nos salvar. Ele veio para ter comunhão conosco, para andar conosco. Ele nos ama a esse ponto. E não há outra forma de nós compartilharmos, né, daquilo que nós temos de melhor, que é Jesus, com as pessoas, a não ser amando essas pessoas. As pessoas, elas prestam muito mais atenção no que a gente faz para elas do que a gente fala para elas. As nossas atitudes, as pessoas vão falar muito mais alto do que as nossas palavras. E quando nós amamos as pessoas, nós mostramos Jesus para elas. Nós abrimos o caminho, né, para que elas possam abrir o coração e ouvir o que nós temos a falar. E quando nós apresentamos Jesus, através da palavra de Deus, através do nosso testemunho, do que Deus fez, como nós éramos, como nós somos, as pessoas elas vão ter desejo de conhecer Jesus também. E esse é o nosso desejo. O nosso desejo é amar Jesus, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, não é? Amados irmãos, que o seu Natal seja maravilhoso, porque Jesus é maravilhoso e Ele é a razão do nosso Natal. Que você seja a luz que brilha Jesus, que a luz de Jesus brilhe através da sua vida, impactando seus familiares e amigos nesse Natal. Que você possa compartilhar com eles o que você tem aprendido com o Senhor, o que Deus tem falado ao seu coração. Ame as pessoas, fale do amor de Deus a elas. E você vai ver Deus Ele se manifestando na sua vida de uma maneira profunda, com experiências impactantes, guiando você por caminhos que você nunca imaginou andar, tendo experiências maravilhosas, provando do poder de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus, da provisão de Deus e assim por diante. Um Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua vinda, Senhor. Obrigado, Jesus, por escolher se tornar um homem, um bebê, uma criança tão vulnerável, Senhor, mas ao mesmo tempo tão soberano, tão no controle de todas as coisas, Senhor. Obrigado por esse amor tão profundo, Senhor, que não nos deixou dar as costas para Ti, mas nos amou ao ponto de vir até nós, de revelar o Teu amor, indo à cruz do Calvário, tomando o nosso lugar, para nos perdoar de todo pecado, Senhor, para nos purificar de toda culpa, para nos trazer para Ti, Senhor, para nos tornar cidadãos celestiais, filhos de Deus. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor. Não há ninguém igual a Ti, não há Deus igual a Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas. Usa as nossas vidas como Tu queres, Senhor. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Faz além, ó Deus, muito além do que nós podemos pedir ou pensar nessa hora. Concede um Natal maravilhoso, Senhor. Concede um Natal em que nós vamos poder compartilhar das boas novas que transformaram as nossas vidas com muitas pessoas, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.